nada melhor do que começar o dia meditando nas coisas certas. E esse é o título da devocional de hoje. Medite nas coisas certas. Vamos ler Salmo 77, 12, que diz assim: meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. O salmista Davi, ele fala frequentemente sobre meditarmos em Deus, nos seus caminhos, nos seus princípios, na sua palavra. Ele fala muito em encontrar prazer meditando na lei de Deus, na palavra de Deus, que é o seu amor, que demonstra o cuidado de Deus pelo homem, por nós. E eu frequentemente me sentia muito mal, angustiada, e eu fui perceber que muitas vezes eu acordava pela manhã pensando em coisas erradas ou pensando como eu ia resolver um problema. A ansiedade, ela nos tira a alegria, ela nos tira a paz, a tranquilidade de vivermos na presença de Deus. Então, que essa mensagem possa te desafiar no dia de hoje. Será o que você tem pensado? Será que você tem passado mais tempo do seu dia meditando na palavra de Deus, nas coisas de Deus, ou pensando nas coisas aqui dessa terra? Pensando na dívida que você precisa pagar, pensando nos problemas na sua família, com seus filhos, ou de repente com o seu marido? Não estou dizendo que seja fácil. Eu sou humana como você de casa que está me assistindo. Eu também tenho momentos que eu sou desafiada a parar e meditar na palavra de Deus, enquanto a minha carne, ela só quer lembrar dos problemas, das dificuldades, dos desafios encontrados ao longo do dia. Mas que essa mensagem possa te encorajar a você fazer um desafio com você mesmo. Se você estiver pensando em algo que está te trazendo tristeza, angústia ou preocupação, medite na palavra de Deus. E a melhor forma de começarmos o dia, eu sempre digo isso aqui, é logo pela manhã você refletir acerca de uma palavra. Tem um outro versículo, que também é um dos versículos mais lindos, que é o Salmo 17:15, que diz assim: mas eu te verei, pois tenho vivido corretamente. E quando acordar, a tua presença me encherá de alegria. Quando você acorda, você precisa meditar na palavra de Deus, ter um momento ali de oração, uma devocional, para que você fale com Deus, para que você exerça um relacionamento com Deus. E o último versículo que eu quero ler aqui, que eu acho que ele retrata e demonstra ou resume tudo o que nós devemos pensar e fazer para que o nosso caminho seja próspero. E quando eu falo de prosperidade, eu não estou me referindo somente ao dinheiro, mas que tudo na sua vida, todas as áreas da sua vida sejam prósperas. Todas as áreas da sua vida você esteja plenamente feliz. Não adianta você ter muito dinheiro, ter recursos, ter suas dívidas pagas, mas você está infeliz na sua família. A prosperidade é a plena alegria em todas as áreas. E tem um versículo em Josué 1:8 que diz assim: não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Cumprir tudo o que está escrito aqui não quer dizer que você nunca mais vai poder pecar, mas eu creio que depois que Jesus veio, entregou a vida dele, que a graça foi derramada sobre nós, nós podemos ter um coração genuíno perante Deus e meditar na sua palavra de dia e de noite. Então, o princípio de prosperidade em todas as áreas da sua vida é meditar na palavra de Deus, de dia e de noite. Então, que você possa refletir e avaliar quais têm sido os teus pensamentos durante todo o seu dia. Eu espero que Deus fale com você e que a partir de hoje você possa mudar o seu jeito de pensar. E vale ressaltar também que meditar na palavra de Deus é muito mais do que simplesmente ficar recitando mantras, não é? Tem pessoas que pensam assim, eu nem sei como é que eles dizem, eu vou cantar, eu vou recitar, eu vou declarar o mantra tal, e aí eu vou expulsar os maus fluidos e etc e tal, ou vou ser alguém que só pensa em coisas positivas. Meditar na palavra de Deus não tem nada a ver com isso, né? Meditar na palavra de Deus é você pegar aquilo que Deus disse na palavra dele, na Bíblia, e confrontar com a realidade que está à sua volta, né? Eu gosto sempre de lembrar de uma ocasião quando a Bíblia narra que Davi foi guerrear contra Golias,
E antes de Davi chegar diante de Golias, a Bíblia fala que o exército de Israel, durante 40 dias, ficou atemorizado, porque Golias chegava na frente da batalha e ficava dizendo coisas que colocava a moral das pessoas para baixo. O rei tremeu e temeu, e durante 40 dias aproximadamente, Golias conseguiu parar o exército de Israel só na conversa, só na palavra. E Davi, quando chega, Davi então ele começa a ouvir aquilo que Golias estava dizendo. E penso eu que Davi então começa a confrontar o que Golias estava dizendo, as afrontas, como por exemplo, Golias dizia: eu vou acabar com você, eu vou cortar a sua carne, eu vou jogar para as feras do campo. Penso eu que então Davi ele ficava ouvindo aquilo que Golias falava e confrontava com a palavra que Deus já tinha dito para ele. Você que já leu esse episódio na Bíblia, lembra que Samuel ungiu a Davi um capítulo antes do contexto onde Davi luta com Golias. Então, eu imagino que Davi devia lembrar da palavra de Deus dita a ele e pensar: mas o que esse gigante está me dizendo não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Portanto, meditar na palavra de Deus é você pegar na palavra de Deus aquilo que está declarado na Bíblia e você então confrontar com a sua realidade e entender que a sua realidade ela pode ser transformada pela verdade da palavra de Deus. A Bíblia diz que podem passar céu, terra e todas as outras coisas, mas a palavra de Deus ela não vai passar. A Bíblia também diz lá em Isaías 55 que a palavra de Deus ela não volta para ele vazia, sem antes realizar aquilo para o qual ela foi determinada e aquilo que agrada a Deus. Então, pense bem, Deus ele tem bons pensamentos a seu respeito, ele diz isso lá em Jeremias 29, ele sabe o que ele pensa sobre você, ele não pensa mal de você, portanto, ele já declarou, né, aquilo que ele pensa a seu respeito. Independente quem você seja, a situação que esteja vivendo, né, já existe uma palavra declarada sobre você. O salmista no Salmo 139 diz que os nossos dias estão declarados no livro da vida, ou seja, Deus é como se ele estivesse construindo uma história e nos chama para sermos coautores com ele, não é? Você pode participar e escrever de uma forma diferente a sua história, meditando na palavra de Deus. Se você não leu a Bíblia ainda, faça isso, leia a Bíblia. Não pense como as pessoas que no mundo secular dizem: ah, se ler a Bíblia vai ficar maluco, vai ficar doido, não lê o livro da capa preta. Isso é mentira, balela, engano do diabo, para que você não conheça a verdade. Jesus diz que se você conhecer a verdade te liberta. Então, conheça a palavra de Deus, medite nela e não nesses pensamentos que muitas vezes querem fazer ninho na sua cabeça para destruir a sua vida. Amém.